Olá, nação azulina, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do Chaves Remista. E antes de mais nada, já quero pedir para vocês se inscrever no canal, deixar o seu like e compartilhar com seus amigos, porque hoje a gente veio aqui de forma improvisada, só gravar um recado para vocês, deixar uma opinião, na verdade, né? Que vocês comentem aí, joguem nos seus grupos de WhatsApp, no Facebook, enfim. É algo que a gente vem debatendo nas redes sociais hoje, depois da notícia, né, que o Clube do Remo não vai mais contar com o Eduardo Ramos. Não renovou seu contrato aí para 2021. Bom, qual é a polêmica? É aquela pergunta que geralmente a gente escuta, né? O Eduardo Ramos, ele é ídolo ou não do Remo? Ele é importante ou não? Bom, começando pela importância. O Eduardo Ramos ele foi muito importante para o Clube do Remo, em todo o contexto. Porque ele chegou em 2013, no fim de 2013, vindo do Paysandu, ganhando um salário alto, é verdade, mas foi uma ação de marketing bem interessante da diretoria da época, de vender aquela camisa 33. Apesar de que era uma grande responsabilidade para ele, né? Carregar essa camisa 33, toda a responsabilidade de ser um ídolo do Clube do Remo, de usar esse número tão importante para a gente, que é torcedor do Clube do Remo, do Tabu 33. Mas enfim, chegou ali em 2013 para 2014, de helicóptero, muita polêmica, provocando o rival. E a temporada de 2014 começou com o Eduardo Ramos fazendo gol, logo na estreia contra o Cametá, fez aquele belo gol. E depois não teve aquela regularidade que a gente imaginava, tanto que ele foi emprestado para o Joinville e a gente ficou sem ele na Série D, né? E acabou fazendo até falta porque o Remo não conseguiu acesso, ficou ali eliminado para o Brasiliense. Aí volta no fim de 2014 para se juntar ao elenco de 2015, que tinha ali o Caça-Rato, que a galera foi buscar no aeroporto, o próprio Rony, que está agora no Palmeiras. E o Eduardo Ramos, eu lembro da apresentação dele no Baianão, chegou a ser vaiado por alguns torcedores. E o Eduardo Ramos conseguiu se reinventar naquela temporada, foi o grande nome do Remo naquela temporada, cheio de problemas naquela temporada 2015, atraso de salário, presidente sofrendo impeachment, elenco fazendo greve. O Remo infelizmente perdeu a Copa Verde para o Cuiabá no jogo que estava ganho, mas a gente consegue ser campeão paraense com aquele time do Cacaio. Cacaio chegou, deu uma energia a mais para aquele time, e o Eduardo Ramos era um desses líderes do elenco. E o elenco se fechou, né, para aquela Série D, onde a gente conseguiu o acesso tão importante, tão marcante para a gente, né? Foi o acesso do alívio, na verdade, depois de ficar 7 anos entre ser divisão e Série D, a gente conseguiu finalmente subir naquele 3-1 sobre o Operário, o Eduardo Ramos fazendo gol e sendo apontado como o craque do jogo. Beleza, aí chega 2016, toda aquela expectativa, né? O Remo de novo na Série C depois de muitos anos, mas a gestão era tinha uma oposição muito forte, o Remo era dividido, rachado politicamente, e tudo isso refletia dentro de campo. O Remo até chegou a montar um time bem interessante, que tinha Edno, Marcinho, Éricles, João Vitor, Fernando Henrique, Max, enfim. O elenco do Remo era interessante em 2016, mas durante toda a temporada a gente via o Remo muito rachado politicamente, devendo salário, e a gente perdeu o Parazão, a gente nem chegou na final. Copa Verde a gente ficou pro rival nas semifinais. E a Série C foi um grande fiasco, né? O Remo ficou na primeira fase ali, naquele empate contra o América de Natal, que frustrou a gente. O Eduardo Ramos, inclusive, sendo um dos vilões daquele jogo, porque perdeu um gol feito ali contra o América. Tanto que depois refletiu, né? Ele tentou até ser vereador naquele ano, não conseguiu. Aí vem 2017, uma temporada também muito complicada, muita bagunça interna, uma nova diretoria assumiu, e tinha aquele treinador chamado Josué Teixeira, que tinha o Eduardo Ramos ali como um desafeto. A parte interna do Remo era muito complicada, devia salário, diretor demitindo o jogador via WhatsApp. Enfim, não ser rebaixado em 2017 foi um grande milagre. Aí vem 2018, chega aquela junta governativa para comandar o futebol do Remo. O Eduardo Ramos já não fazia parte, né? Tinha sido emprestado lá para o RT e depois foi para o Cuiabá e conseguiu acesso lá. Em 2019 ele volta para o Remo,
naquela Série C, em que o Márcio Fernandes tinha um time bem encaixado, até a saída do Paque, do Rafael Jansen por lesão, do Carlos Alberto por aquele problema clínico, e o Remo conseguiu ser eliminado naquela Série C depois de passar a Série C todinha no G4. Faltou elenco, e Eduardo Ramos voltou para o Remo fora de forma, e a gente acabou sendo eliminado naquele repar, em que foi 1-1 e o Juventude lá abriu para Ipiranga. Aí vem 2020. Eduardo Ramos segue no Remo, no início da temporada mal fisicamente. Rafael Jacques ali abre mão dele, a gente pega aquela goleada pro Brusque, chega o Mazola, dá moral para ele, traz ele de volta. E o Eduardo Ramos se reinventa dentro do clube do Remo como um centroavante, como um falso 9, como queiram falar, né? Por quê? Porque fisicamente ele já não rendia como ele rendia em 2015. É natural, o cara vai ficando mais velho e o corpo não obedece. Então, era meio que natural ele cair também de produção nesse sentido. E foi como um falso 9 que ele começou a se reinventar. Até que veio a final do Parazão e ele se lesionou, né? E teve que sair naquela decisão, aquela fatídica decisão que o Mazola jogou de forma covarde o clube do Remo. E a gente perdeu um título até de forma assim inaceitável para o Paysandu. Perdemos o tricampeonato por covardia de treinador. Aí vem a Série C, ele consegue se recuperar ali naquela faixa de demissão do Mazola e chegada do Bonamigo. Inclusive a gente vence aquele repar depois de 10 jogos. Ele participa daquele jogo, um jogaço, 3-2 pro Remo. Mas também ele convive com Covid, com a parte física dele não muito boa. Aí chega o Salatiel, toma conta da posição. E ele fica meio que em segundo plano, né? Atuando alguns minutos só. Então, de certa forma, ele foi importante também nessa campanha do acesso para a Série B. E o Eduardo Ramos vinha falando que ele tinha o desejo de deixar o Remo na Série B e depois sair, se aposentar, sei lá. Isso é algo que ele vai decidir. Mas por que eu estou falando isso? Porque tem essa polêmica. Eduardo Ramos é ídolo ou não? Para mim ele é ídolo e para mim ele é muito importante. Não foi o atleta que mais jogou nesse século com a camisa 10 do Remo. Para mim o Jean segue sendo maior. Em termos de qualidade, em termos de elenco do clube do Remo, de jogar uma Série B e tudo mais, em alto nível. O Jean foi esse cara. Era especialista em bola parada, cobrava pênalti. Era um camisa 10 nato, né? Até ter fôlego ali, honrou muito essa camisa. Agora, em termos de importância, o Eduardo Ramos foi mais importante no contexto geral. Por tudo que o Remo passou, de dificuldade de ficar sem divisão, de atraso de salário, de desorganização política, de carência de elenco, e carência até para o torcedor remista, né? O remista estava com saudade de ter aquele jogador que fosse uma referência técnica. E Eduardo Ramos chegou para ser isso. E conseguiu. Sim, ele conseguiu. Tanto que os números deles estão aí. 37 gols no século e o cara nem é centroavante. Ah, mas ele jogou 6 temporadas. Sim, mas para um meia são ótimos números. Fora as assistências. E claro, bicampeonato, 2 acessos, tudo mais. Então, esse contexto de chegar no Remo todo bagunçado, destroçado, e conseguiu o que ele conseguiu, por tudo que o Remo passou, é algo sim muito importante. O Jean tem toda essa qualidade, e o próprio Jean reconhece isso. Reconhece que o Eduardo Ramos é muito importante para a história do Remo. E claro, todos se juntam. A Perissá, a Evandro Almeida, a Alcino, Mesquita, Arthur, Landu, enfim, esses caras que fizeram história e fazem história, como o Vinícius também. Todos eles vão ser lembrados lá na frente, quando estiverem parados, né? Eduardo Ramos e Vinícius vão ser lembrados como esses caras também são lembrados. Então o torcedor tem que valorizar sim o que o Eduardo Ramos fez, por todo o contexto que eu já falei aqui, onde ele chegou no Remo, Remo destroçado, bagunçado, e o Remo agora se estruturando cada vez mais e jogando uma Série B. E a gente vai encontrar outros atletas de qualidade igual ou superior ao Eduardo Ramos, e a gente também vai chamar de ídolo, e vai ter muito orgulho de dizer que vestiu essa camisa, tá bom? Forte abraço a todos, não se esqueçam de se inscrever no canal, deixar o seu like, comentem aí no vídeo o que vocês acham da minha opinião. Enfim, obrigado e conto muito com vocês. Não se esqueçam de seguir também o Chaves Remista no Instagram, no Facebook e no Twitter. Tamo junto.